Fala pessoal, tudo bom? Mais uma vez estou aqui com vocês. Muito obrigado por sua participação, por estar envolvido com a gente aqui no dia a dia da Y. Esse vídeo é um pouco diferente. Eu vou estar fazendo esse vídeo no escritório para apresentar para vocês como que nós apresentamos os resultados que nós obtivemos em campo. Lembre-se, toda vez que você, como engenheiro, vai passar uma informação, engenheiro, técnico, arquiteto, que seja, vai passar uma informação para o cliente, ela tem que ser precisa, ela tem que transcrever a experiência que você teve em campo com os resultados obtidos para o cliente poder entender efetivamente isso. E por experiência própria, eu gosto de escrever muito, eu gosto de fazer laudos muito extensos. E isso não é muito bom, muitas das vezes. Então os resultados eles têm que ser otimizados. Então hoje em dia eu costumo fazer um laudo macro, um resumo desse laudo, então são complementares, né? O resumo também está dentro do laudo, além de um mapa de manutenções e interferências. Lembre-se, no último laudo que vocês estavam acompanhando, a gente estava lá fazendo uma averiguação global de uma estrutura, mostrando todas as possibilidades, manifestações patológicas existentes dessa, já que essa edificação iria passar por uma mudança de utilização. Então ela ia ter que ter feito um recondicionamento dessa estrutura. Para isso, nós tínhamos que levantar diversas informações referentes à capacidade da estrutura e como que essa estrutura se comportava, né? Então, para isso, eu vou apresentar para vocês os resultados de tudo que nós fizemos e como nós fazemos a nossa apresentação. O que eu estou apresentando para vocês é o meio do caminho. Ainda falta eu fazer toda a descrição do laudo, todos os resultados, todos os pontos de interessante, mas eu vou conseguir apresentar para vocês parte desses resultados. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir absorver o máximo de informação e entender o que eu quero dizer para vocês quando a gente fala que tem que passar para o cliente de maneira clara e objetiva os ensaios. Como o cliente não entende toda a normativa que nós seguimos e as metodologias e os ensaios que nós fazemos, esse ensaio tem que ser transcrevido para o cliente de maneira sucinta, seja numa planilha, no resultado ou no seu parágrafo final, no seu parágrafo de resumo. E aí, nesse vídeo hoje eu vou apresentar para vocês um mapa de visualização que nós gostamos de fazer, onde que nós apresentamos onde que foi tirado cada foto, como que foi feito, os ensaios, né, nossas planilhas pessoais que nós temos aqui da empresa, onde nós apresentamos, e a organização que nós temos referente a cada uma das etapas, né, seja fotografia, planta, vídeo e etc. Então, espero que vocês gostem. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Vou reduzir a minha tela aqui para vocês. Vocês vão me ver agora aqui, ó, no cantinho, e eu vou continuar fazendo a apresentação para vocês para que a matéria fique mais interessante, né? Então vamos primeiro verificar como que nós fazemos a nossa organização, né? Então como que nós costumamos fazer a nossa apresentação? A gente levanta, quando a gente faz um ensaio de campo, a gente faz um ensaio fotográfico, a gente apresenta todos esses resultados, organiza tudo isso. Então vamos lá. Como que é feita a organização do nosso trabalho? Primeiro a gente tem, por exemplo, aqui imagens do primeiro e segundo pavimento, detalhes de calha, tudo que foi fotografado. A gente tem cada um dos elementos que a gente fotografa, né? Parede, laje, quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, todas as manifestações existentes em cada um desses pontos, né? Então a gente separa a planta por quadrantes e vai fazendo todas as fotos. Então, por paredes, o que tem na parede 1? Aí a gente vai lá, fotografa toda a parede. Parede 2, parede 3, parede 4. Essa organização fica do mesmo modo que a gente leva para a planta, ela é organizada aqui nas planilhas, né? Nos detalhes que a gente tem aqui das imagens, né? Nós também realizamos todos os testes realizados, a gente vai e faz as pastas. Potencial corrosivo, teste de carga. Então aqui, por exemplo, no teste de carga nós temos todas as montagens e vídeos relacionados ao teste de carga. Seja time-lapse, seja a montagem do material, seja a verificação da estrutura, seja a verificação da movimentação dos relógios comparadores, vídeo feito de hora em hora, verificação da temperatura, umidade relativa do ar, tudo anotado. Então a gente tem cada um
desses ensaios. A verificação da espessura das ferragens, né? Todos os locais que nós encontramos as ferragens à mostra, a gente conseguiu fazer a verificação. Então, essa verificação das armaduras, a gente também registrou cada um dos detalhes. A mesmíssima coisa quando a gente faz a esclerometria. Temos também todas as fotos, vídeos e procedimentos da esclerometria. Verificação da umidade superficial, verificação da umidade, da umidade relativa do ar, temperatura, o próprio ensaio de esclerometria em si. Então nós registramos cada um desses detalhes e fazemos a verificação de cada um desses mapas, guardando, arquivando esses arquivos de maneira prática. Nós também fazemos as pastas de ensaio, né? Toda vez que a gente vai apresentar para o cliente, existem as pastinhas de ensaio. E o que tem nas pastinhas de ensaio? Como eu falei para vocês, os resultados obtidos em campo, eles têm que ser transcrevidos para as planilhas, para as pastas, para os documentos que o cliente vai ter acesso, né? Aqui, obviamente, a gente tampou os dados do cliente, mas a gente consegue entender aqui as análises que nós fizemos. Então vamos lá. No ponto 5, que foi um bloco de fundação, a gente tirou uma amostra. Esse aqui é o ensaio de frente de carbonatação. O que significa isso? A gente vai medir a altura da carbonatação. Tá vendo aqui? Nesse exemplo aqui, a gente tem o testemunho retirado. E como que a gente faz? A gente tira o testemunho, limpa ele, aplica fenolftaleína, que é um reagente que verifica o pH do concreto. Já sabe, vê nossos vídeos aí que vai estar explicadinho lá o processo. A fenolftaleína, ela reage com o pH do concreto, e se ela estiver ok dentro do que o concreto necessita, né, ele vai ficar rosinha, ele vai reagir, né? E aonde já está carbonatado, ele vai ficar, não vai ter diferença, ele só vai umedecer a superfície, depois ele evapora. E aí a gente mede essa frente de carbonatação para saber se alcançou as armaduras ou não. Ah, Vinícius, como que você faz isso? A gente sempre faz a seguinte medição. Vamos lá. O ponto que a gente está analisando, o tamanho da amostra, né? Nesse caso aqui foi 19 centímetros. Tá vendo aqui, ó, número 1, número 2, número 3. Face esquerda, face direita. Esquerda, direita, esquerda, direita. Tá vendo? O que a gente faz aqui na verificação? Número 1, face esquerda. Eu vou e tiro a medida da face esquerda aqui, ó. Do ponto da superfície até o ponto que está carbonatada. A espessura total de carbonatação dessa superfície. Eu faço de um lado e faço do outro. Então, nesse caso aqui, ó, de um lado deu 19, do outro deu 19 milímetros. Aí eu faço isso na face 2. Ó, na face 2, um lado deu 19,5, o outro deu 18,5. Na face 3, 20 e 19,5. E aí eu consigo tirar as médias, né, interna e externa dessa fachada. Aqui eu coloco a resistência do ensaio de esclerometria. Nesse caso, como foi um bloco de fundação, a gente não fez a esclerometria. E do lado, a gente tem aqui a resistência que a gente obteve em laboratório. Aqui, ó, profundidade das armaduras. Quando a gente não identifica, a gente coloca aqui, não identificado, e a carbonatação não chegou até ela, né? Mas, no ponto 5 do pilar, olha só, a profundidade das armaduras está em média de 2,5 centímetros a 3,5. Essa profundidade, a carbonatação média está em quase 6 centímetros, tá vendo aqui, ó? 57,3 milímetros, 58,3 milímetros, que é o equivalente a 5,8. Né? Esses 5,8 centímetros de profundidade ultrapassa a armadura. Então eu sei que essa carbonatação já atingiu a armadura. Lembrando, a carbonatação ela não oxida a armadura, mas ela vai tirar a proteção do aço, ela vai despassivar o aço, e aí sim vai ser a carbonatação, a oxidação generalizada dessa armadura, né? Também pode ser por pitch, etc. Mas a carbonatação ela é o vetor da oxidação, da oxidação dessa armadura. E aí a gente tem também no piso. Quando a gente vai fazer a laje é um pouquinho diferente, porque a laje ela tem a parte superior e a parte inferior. E aí a gente faz o ensaio, laje 1, piso e fundo. A gente faz o mesmo processinho, consegue verificar a profundidade de carbonatação e verificar se ela bateu ou não nas armaduras. Quando eu tenho a carbonatação na parte superior,
A laje ela tem 12 centímetros e meio de espessura, tá aqui. Então, quando eu olho do piso para baixo, a carbonatação não atingiu a armadura. Por quê? A armadura da laje está aqui no fundo, deu para entender? Por isso que aqui ficou verdinho, tá? Mas, entretanto, quando eu pego do fundo para a laje, a gente tem comprimento de 0,1 centímetro, ou seja, a carbonatação atingiu, porque ela já está atingindo 3,5 centímetros do fundo. Então, a laje está carbonatada. Todos os elementos estruturais, nesse caso desse ensaio aqui, que a gente consegue tirar de análise, todos os elementos estruturais que, exceto o bloco de fundação, estão carbonatados, né? Esse ensaio a gente consegue verificar isso. Outro ensaio interessante que a gente tem é o ensaio de esclerometria, né? Então, o ensaio de esclerometria ele é muito bacana. A gente faz lá, vamos lá, pegar aqui uma imagem para vocês. Ó. Opa, não, ensaios, esclerometria. Quando a gente faz o ensaio de esclerometria, a gente mede a resistência superficial do concreto. O que acontece? O concreto, a carbonatação, ela tende a deixar, como ela preenche os poros do concreto, o concreto ele carbonata por diferença de quantidade de dióxido. Então a atmosfera está cheia de dióxido de carbono, ele vai entrando para dentro do concreto, a atmosfera continua como se estivesse empurrando esse dióxido de carbono, e ele vai fechando os poros, e isso dá uma resistência superficial do concreto elevada. Por isso que a esclerometria ela não serve para parâmetro em estruturas muito antigas para você saber a resistência do concreto. Por quê isso? Porque o concreto está muito velho, ele já carbonatou, então essa superfície está bem endurecida. Então vamos lá, como todo o prédio, toda a edificação ela estava carbonatada, olha que interessante os resultados que nós obtivemos. A gente teve resultado, esse aqui ó, são os pontos referenciais que nós fizemos, eu vou explicar isso para vocês lá. A gente teve resistência de 61 e 42 MPa. Você fala, nossa, está muito bom. Entretanto, quando nós fazemos os ensaios de resistência, eles estão em média em 12 MPa, a resistência desse concreto. E a laje está chegando a 30. Então, assim, a carbonatação, ela acaba dando essa resistência superficial para o concreto e ele não dá um falso positivo. Então, em estruturas muito antigas, a gente usa a esclerometria só para confirmar o ensaio de carbonatação, tá? Então, o ensaio de frente de carbonatação, ele vem para somar aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, esse aqui foi da esclerometria feita de campo, esse aqui é um ensaio triaxial de rompimento do testemunho. Então, olha só, esclerometria, resultado, esclerometria, resultado, esclerometria, resultado de laboratório. Então, deu para comparar e entender um pouquinho isso. Outro ensaio interessante que nós fizemos lá foi um ensaio de carga. Caraca, Vinícius, que montoeira de número é esse? Bom, a gente tinha o carregamento desejado para esse ensaio, era um carregamento de 4.500 quilos, né, que a gente queria chegar. A gente montou toda a estrutura, fizemos lá a aplicação em 1 metro quadrado de 4.500 quilos para poder ver como deformava a laje e tudo mais, todos os elementos. E o interessante é o seguinte, quando a gente vai fazer o ensaio, eu faço 10 amostragens no dia que eu estou fazendo o carregamento, né? Então, durante esse dia, eu faço a verificação inteira até chegar no carregamento que eu quero. Depois disso, eu espero esse carregamento por 24, 48 e 72 horas. Vinícius, para que tudo isso? Porque se a laje tiver alguma deformação, alguma acomodação, alguma coisa, a gente consegue verificar. Vamos olhar aqui. A gente começou o ensaio, é tudo dia 9 aqui, tá? No dia 9, tá? O primeiro ensaio foi às 13 horas e 15 minutos. Zero problema, tudo ok. A gente zero o carregamento. Tava 32,7 graus e 60,5 de umidade, tá? Já deram para entender como que é o resultado. E aí a gente foi carregando. 15 minutos depois eu já tinha conseguido carregar 3.580 quilos, né? E aí a gente continuou esse carregamento. Passamos para 3.740, 3.860,
3.945, 4.000. Ah, Vinícius, mas por que você não carrega a estrutura toda de uma vez? Não, eu tenho que acompanhar essa deformação para ver se a laje está movimentando. Então a gente vai acrescentando carga com o macaco hidráulico. À medida que esse macaco está colocando carga na laje que a gente quer, o carregamento que a gente quer, a gente vai vendo as deformações. Como as microdeformações começaram a ocorrer a partir dos 4.125 quilos, foi quando a gente teve 0,1 no relógio comparador, 0,1, 0,2, 0,3, quando a gente começou a ter o deslocamento de carregamento. Olha só, a gente começou o ensaio 1h15. 2 horas depois, eu cheguei no carregamento que eu queria, 4.505 quilos, tá? Estava 32 graus, a 64,1 de umidade. Pô, Vinícius, que bacana isso, mas e o que eu faço com isso agora? Bom, a laje não cedeu, estava lá, a gente verificou, o máximo de deformação que a gente obteve nesse dia foi 0,3 milímetros de movimentação. Para o tamanho do vão, está tudo ótimo. Apesar da laje ter algumas manifestações patológicas, a estrutura em si aguentou perfeitamente, né? A gente esperou 24 horas, então o carregamento que a gente tinha era de 4.500 quilos, o carregamento máximo obtido foi 4.505 quilos. 24 horas depois, olha o que aconteceu. 4.465 quilos. Vinícius, o que significa isso? A laje cedeu? Não necessariamente. A gente verificou durante esse ensaio que o que tinha acomodado e cedido um pouco foi o próprio macaco hidráulico. Então ele calhou que ele cedeu um pouco, perdeu um pouco de óleo. A estrutura que nós desenvolvemos, ela acomodou. 72 horas depois estava 4.450, 48 horas depois 4.450 e 72 horas depois 4.450, manteve. Então eu sei que o meu carregamento máximo que ele conseguiu na laje sem grandes deformações foi 4.450. Esse carregamento ficou ativo por mais de 72 horas, né? Ele se acomodou um pouco ali e a gente conseguiu o resultado satisfatório que a gente queria. Se essa laje suportava os 4.500 quilos por metro quadrado que o cliente queria. Lembrando que a gente está fazendo esse carregamento em a base de 1 por 1 em uma laje específica, né? Senão a gente ia ficar fazendo ensaios todos os anos. Então a gente apresenta isso para o cliente e faz as considerações baseado nisso, né? Um outro ensaio que nós fazemos também é o de potencial corrosivo. Cara, esse aqui é um dos mais interessantes. Vamos lá. O potencial corrosivo é o seguinte: a gente limpa a estrutura, verifica e através de um multímetro a gente passa uma milivolts ali, uma microcorrente talvez, que passa por essa estrutura e a gente consegue ver o diferencial ali, esse potencial corrosivo, né? Os resultados eles são obtidos de maneira negativa, normalmente, quando está próximo da carbonatação, né? E os positivos, eles são melhores, a estrutura é melhor, né? Quanto mais positivo o valor, menos a probabilidade de oxidação. Então, quando a gente faz uma análise no pilar desse aqui, a gente verifica o potencial de corrosão da estrutura como um todo, né? A STM fala o seguinte, que é uma norma americana, né? Ela fala o seguinte: de valores positivos até menos 200, cara, tá beleza a estrutura, tem 10% ali de chance talvez de oxidação, é mínima a chance de oxidação. Valores do menos 200 a menos 350 tem de 10 a 90% de chance de oxidação. E valores acima de 350, cara, tá muito agressivo, tá tudo oxidando, já era. E essa estrutura a gente conseguiu verificar diversas dessas análises. Então a gente mapeou aqui é onde que a gente fixou a armadura. Então a gente tem um mapa que a gente faz as bolinhas onde que são os pontos que a gente vai obter esses resultados, né? Começando de cima para baixo, da esquerda para a direita, a gente consegue fazer a verificação desse potencial corrosivo, né? E olha que interessante aqui, ó. Aí a gente faz um mapa que a gente chama mapa equipotencial, aonde aqui está na mesma posição da armadura, tá? Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 são os mesmos resultados, ó, o mesmo parâmetro. 1, 2, 3, ó.
1, 2, 3 e do 1 ao 17. E aí a gente tem um mapa equipotencial. Ou seja, as bases do pilar, elas estão mais preservadas por algum motivo, provavelmente por conta da manutenção, né? Aquela área ela é mais pintada, tem coberturas de tinta maiores, então essa base do pilar ela é mais protegida, porque tem uma pintura mais grossa ao passar dos anos, e enquanto a parte superior ela está mais exposta, a camada de tinta menor, já está descascando, entra mais umidade, e aí a gente tem os potenciais que eu te falei, olha só, os valores acima de menos 200, todos eles têm entre 10% e 90% de chance de dar uma oxidação, dessa armadura oxidar. Ah, Vinícius, mas eu estou olhando para o pilar e ele não tem nenhum sinal. Então, ele não tem nenhum sinal agora, ele está no seu potencial máximo. Se ele já tivesse todo estourado, o potencial seria acima de 350. Tá vendo aqui? Ó? A cabeça do pilar aqui, a base superior do pilar, bem no encontro entre a viga, está quase já estourando. Ali é um ponto de fragilidade que deve ser visualizado de uma maneira mais profunda, né? A gente pode pegar esse mapa e transformar ele nesse outro mapa aqui, ó, num mapa mais físico, para a gente olhar como está disperso esse potencial corrosivo num pilar. E aí a gente apresenta ele dessa forma. E aqui embaixo é o mesmo mapa, só que com as posições para entender melhor. É onde que a gente consegue visualizar efetivamente o mapa, né? Como está esse pilar, né? Então a gente sabe que a base vai estar mais preservada por conta da tinta e a parte superior, eu estou falando que a tinta é um dos fatores, tá? Não é o fator predominante, mas é um dos fatores que faz isso. Aproveitando, eu quero apresentar para vocês como que a gente apresenta esse resultado. Aqui a gente tem um mapa onde a gente classificou os pilares, né? Então, como que é feita a posição dos pilares? Ó, parede, por exemplo, eu quero analisar essa parede. Essa é a parede 1, 2. Então, na parede 1, 2 tem tal manifestação. Ou o pilar aqui, ó, 2E. Esse aqui é o pilar 2E, quando eu for falar ele em algum resultado, em algum dado. E aí a gente tem as vigas, as lajes. Cada elemento estrutural aqui está definido em uma das plantas, tá vendo? E aí a gente tem um mapa de fotos. Cara, cada local que nós tiramos a foto, nós apresentamos o número da foto, a foto, né? E o que a gente fez. Algumas fotos elas vão estar, por exemplo, igual aqui, ó. A gente tem 48, 49 ou 60. O ponto danificado a gente destaca, as fotos gerais a gente apresenta, a gente faz pequenos comentários aqui, ó. Reparo de infiltração, tá vendo? Foto 210 e tal. É só olhar a laje, chegar lá que vai dar o resultado, ó. Foto, ponto danificado. E com isso a gente consegue ter esses resultados bacanas. Então a gente tem o mapa do primeiro pavimento, do segundo pavimento, tá vendo? Tudo fotografado. É foto pra caramba, vocês imaginam que isso aqui tem 8.600 metros quadrados no primeiro e no segundo pavimento. A gente está falando aí de mais de 16 mil metros quadrados inspecionados. E aí a gente começa a ver os mapas de danos. Caraca, Vinícius, que mapa é esse aqui? Cara, esse aqui é um mapa de dano. Então a gente tirou foto da laje, a gente pega a foto, coloca ela aqui no CAD e consegue verificar o mapa de foto, o mapa de dano. Então essas manchas que vocês estão vendo são os danos existentes no fundo da laje, né? Para tanto, a gente fez de toda a laje. Tá? Vamos lá. Acho que é esse aqui. E aqui, ó, tá o mapa onde a gente fez os ensaios, né? Cada um dos ensaios. Então, o bacana é o seguinte: olha como que é feita a dispersão dos meus ensaios. A gente tem uma área muito grande, com, sei lá, mais de 100 pilares, né? E o triplo de 4 vezes talvez a quantidade de vigas. O cliente também tinha um recurso limitado e a gente tinha que fazer alguns ensaios. Optamos por concentrar parte dos ensaios aonde vai existir uma conversão do espaço, né? Ele vai ser convertido, vai ter uma instalação de uma rampa. E no perímetro a gente fez os ensaios que a gente achou mais interessantes, por exemplo, como potencial corrosivo e a verificação das armaduras. Com isso, a gente conseguiu pegar uma margem, um mapa muito grande de manifestações patológicas. Ó, aqui está onde que a gente fez o teste de carga. Aqui, ó, as bolinhas representam onde nós fizemos os ensaios, tiramos a amostra dos corpos de prova. Aqui na laje, aqui na viga.
E aí está tudo apontado. Vamos pegar um ponto aqui, ó. Por exemplo, esse ponto aqui, ó, ponto 2, foi feito ensaio de esclerometria, testemunho e carbonatação. Ponto 3, ensaio esclerometria, microscopia e carbonatação. Ponto 1, ensaio esclerometria e microscopia. E aí a gente consegue ter um mapa, né, sobre isso. O laudo, e aí é o que eu estava falando com vocês, eu vou abrir o laudo aqui para apresentar. Esse aqui é o laudo completão que nós apresentamos. Ele é muito extenso, né? Ele tem tudo que nós fazemos, né? E tem todas as fotos e imagens do local que nós estamos ensaiando. Então ele é um laudo que vai ter 400 páginas. Ele é um laudo de consulta do cliente, que foi feita a verificação com o número de cada uma das fotos. Está dividido por zona, por área e tudo mais. Mas o interessante é o seguinte, eu não preciso apresentar isso para o cliente, eu posso apresentar um resumo disso, que é a fase que nós estamos, que é a construção desse resumo. Então basicamente o resumo vai ter, sei lá, 15 páginas, apresentando todo o ensaio, tudo que nós fizemos, né? Toda essa inspeção global que nós fizemos, e os resultados, bem na cara dele, todas as considerações que a gente fez, tá? Então, o que eu queria dizer para vocês, amigos? Quando somos técnicos, profissionais, estamos qualificados, a gente sempre tenta apresentar o melhor resultado para o nosso cliente, da melhor forma possível e de maneira mais precisa e sucinta possível, né? O cliente ele não quer perder muito tempo, ele quer fazer a execução do trabalho, ele quer ir direto ao ponto, ele quer saber quanto que ele vai gastar, o que ele precisa. E para isso, a gente tem que ter essas estratégias. Como fazer essa apresentação, por que fazer a apresentação e que método apresentar. Então hoje eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho extenso, assim como o último, né? Mas de maneira geral a gente está apresentando para vocês como que nós fazemos o dia a dia aqui no nosso escritório. Esse é um dos laudos, existem diversos outros ensaios que podem ser feitos, mas esses foram os contratados pelo cliente. E é isso que a gente tinha para apresentar para vocês. Olha, você já sabe, né? Não esquece de curtir, compartilhar, enviar para as pessoas, fazer um comentário aqui. Deixa a sua pergunta que a gente vai tentar responder o mais rápido possível. Estou devendo um vídeo de respostas, tem 2 perguntas já para a gente fazer um vídeo. Mas eu quero que você comente, curta e compartilha. E você já sabe, né? Meu nome é Vinícius Oliveira de Araújo, eu sou engenheiro especialista, mestre em patologia das construções, seu engenheiro especialista, você já sabe. Você pode contar com a gente que a YPart sempre vai resolver o seu problema. É um prazer tê-los aqui mais uma vez e muito obrigado.